Mas no verso 4 as coisas começam a mudar. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Por isso o título da mensagem: Éfeso, a igreja que perdeu o amor. Aqui nós encontramos no verso 4, irmãos, a única repreensão a esta igreja. Os sofrimentos e as tribulações não mataram a fidelidade e a lealdade da igreja, mas mataram o primeiro amor. A igreja de Éfeso era uma igreja zelosa, mas era uma igreja fria. A igreja tinha perdido o seu fervor espiritual, a sua paixão. Os crentes daquela igreja já não faziam as coisas de Deus com brilho nos olhos. Já não havia mais o entusiasmo. E essa é a queixa do Senhor contra essa igreja. No verso 5 o Senhor diz: lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Então o Senhor aqui, no verso 5, ele dá uma chance àquela igreja e convida aquela igreja a se examinar, a fazer uma viagem no tempo, uma viagem na sua própria história, para descobrir onde começou esse processo de esfriamento espiritual. Onde o amor começou a morrer. O Senhor convida a igreja: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ou seja, volte às primeiras obras. Volte àquele amor dos primeiros anos da sua vida cristã. Quando você conheceu a Cristo, quando Cristo lhe ganhou, quando você entendeu o plano de redenção, em que Cristo, na cruz do Calvário, estava sofrendo a ira de Deus no meu lugar e no seu lugar, e isso lhe encantou, isso lhe conquistou, isso fez o seu coração arder de paixão por Cristo, e você se entregou a Ele sem reservas, e a sua obra. Você era dedicado às coisas de Deus, você era apaixonado pela Bíblia Sagrada, você investia tempo no quarto de oração, você era apaixonado verdadeiramente por Cristo e pelo Senhor. É isso que o Senhor Jesus está dizendo àquela igreja: lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Encontramos aqui uma advertência e uma ameaça. A advertência é um apelo ao retorno das primeiras obras. Cristo sempre dá uma chance, meus irmãos, antes do juízo. Antes de nos julgar, antes dele nos castigar, o Senhor sempre nos dá uma chance. Antes de nos disciplinar, ele sempre nos dá uma nova chance. A ameaça era de, em caso de não arrependimento, remover o candelabro, ou seja, a igreja. Uma ameaça séria. Antes do juízo, Cristo sempre nos dá uma chance de recomeçar. No verso 5 ele diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Como nosso Senhor, Ele é misericordioso e compassivo. Em vez de Ele entrar chutando a porta, em vez de Ele já baixar a mão e castigar aquele povo, Ele dá uma chance para aqueles irmãos voltarem atrás, deles examinarem a sua trajetória. Ele diz aqui: lembre-se de onde caiu, procure examinar na sua trajetória. Você que me acompanha, olhe para o passado, tente descobrir em que momento você se descuidou e a frieza começou a tomar conta do seu coração. Porque o Espírito Santo certamente lhe mostrará. Arrependa-se, diz o Senhor, e pratique as obras que você praticava no princípio. Volta ao começo de tudo. Busque de joelhos aquela paixão do começo, meu irmão, quando você entregou a sua vida a Cristo, quando você foi alcançado pela graça de Deus, você se derramava em lágrimas.
dentro do seu quarto buscando a face de Deus. Você amava as Escrituras, você lia a palavra de Deus com paixão, com fervor. Você não faltava culto, qualquer coisa. Deus era o primeiro no seu coração. Procure ver, meu irmão, examinar a sua história e ver aonde você caiu. Porque o Senhor lhe dá uma nova chance. O Espírito Santo pode reaquecer a chama do amor novamente no seu coração. A igreja contemporânea precisa de um reavivamento. Essa pandemia serviu para tirar a grande ilusão que muitos de nós tínhamos acerca da igreja contemporânea. Lá fora, muitos dizem que o Brasil está passando por um avivamento, porque eles dizem que tem havido conversões em massa aqui no Brasil, que os evangélicos não param de crescer. E há muitos anos eu já venho dizendo que isso não passa de um inchamento da igreja e não de um avivamento. A igreja contemporânea está inchada. E o raio-x da igreja está aí nessa pandemia. A igreja voltou e muitos irmãos não conseguem voltar porque no meio do caminho o amor se esfriou. Peça a Cristo para restaurar o primeiro amor no seu coração novamente, meu irmão. Lembre-se de tudo o que Cristo fez por você. Todo o amor dele derramado por você. Lembre-se especialmente da cruz. Quando o seu amor por Cristo estiver meio barro, meio tijolo, você precisa refrescar a sua memória voltando ao Calvário, revisitando o Calvário e olhando o nosso Cristo ensanguentado naquela cruz. Ali está a maior expressão do amor de Deus. O seu Filho unigênito sendo massacrado, sendo moído no meu lugar e no seu lugar. Quem deveria estar naquela cruz dependurado era eu e você, meu irmão. Quem deveria estar sofrendo a ira de Deus éramos nós. Mas Cristo nos amou e foi no nosso lugar sofrer a ira de Deus. Ele nos amou primeiro. O amor dele deve nos constranger e fazê-lo amar como reciprocidade. Que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações.